Senhores, agora dando sequência, por favor, gostaria de convidar o Fernando Schmidt, ele que é da PHB Solar. Vem para cá, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia pessoal, todo mundo me ouvindo bem aí? Ok, legal. Então pessoal, grande prazer estar novamente aqui em mais um Fórum GD, né? A gente já vem participando aí desde a primeira edição. Cada edição ontem o Thiago falou, né, anteontem, que mais parceiros a gente encontra, mais interesse em aprender. Eu acho que é um setor que a gente precisa buscar conhecimento, né? Porque a cada dia a gente vê evolução, tanto em normativas, quanto na parte técnica, quanto na parte de conhecimento que o nosso cliente tem. Então, legal ter todo mundo aí conosco. Hoje vou estar apresentando, né, as soluções de armazenamento da PHB Solar, tanto na parte híbrida, quanto baterias, e falando um pouquinho também sobre BESS, né, Battery Energy Storage System, que o Gustavo aqui falou muito bem sobre as aplicações. Tá? Off-grid, retrofit, então a PHB tem bastante soluções, vou falar rapidamente, o tempo é curto, mas depois convido a vocês conversarem comigo, com o meu colega Ivan, tá? A gente vai estar aí também na nossa stand lá embaixo. A gente fica à disposição para trocar mais ideias, ver as necessidades, que a gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado bastante pujante, né, na solar, o sol brilha forte aí. Oi, claro. Para lá. Ah, tá bem. Então vou ficar nesse canto aqui. Então a gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado aí bastante pujante, né, na questão do sol, então um grid é muito bom, mas a gente sabe que também tem algumas localidades que não são atendidas ainda, né, e é bastante importante ter soluções desse tipo. Então, falando um pouquinho sobre a PHB Solar é uma empresa aí já de 37 anos de vida, nesse ano vai estar fazendo 38 anos, tá? Sempre foi da parte de engenharia, a gente trabalha com sistemas off-grid já há muito tempo para a parte de telecomunicações, tá? Em 2012, aí, com a Resolução Normativa 482, a gente já vinha estudando a parte do solar há um tempo, a gente entrou de fato, né, o primeiro inversor on-grid homologado pelo Inmetro é da PHB, então já uma empresa com bastante experiência no setor, bastante consolidada, né, que pode passar essa segurança para vocês e para o cliente, né, final de vocês, tá bem? Então, esse aqui, na verdade, é um dos CDs, tá? A gente tem 3 CDs. Tivemos que expandir bastante nossa operação por conta aí do grande crescimento do setor. Falando rapidamente também sobre a linha do tempo, então a gente iniciou lá em 84 com fontes chaveadas para alimentação de microcomputadores, enfim. Passamos parte de armários, sistemas, acho que não apareceu primeiro, depois eu falo. Então, armários, sistemas certificadores para telecomunicações em 2000, tá? Kit completo para fotovoltaico on-grid em 2014. Inversor híbrido, então já em 2016 nós tínhamos uma solução que ela era um rack grande, né? Hoje a gente tem uma solução bem menor, mas em 2016 a gente já tinha pensado nessa questão da solução híbrida. 2019 lançamos, né, o BESS, então é armazenamento em container com baterias, que o Gustavo falou bastante, então todas aquelas soluções, peak shaving, energy time shifting, a parte do off-grid a gente consegue atender com o nosso container. Convido a vocês, quem tiver disponibilidade, também conhecer o nosso container. Nós temos um lá na Matriz, em São Paulo, instalado. Então, a gente pode estar mostrando para vocês, quem tem uma necessidade aí de alguma aplicação. Tá? 2021, a gente veio com o nosso inversor off-grid. Tá? 22, lançamos nossa estação de recarga veicular. 22 também nossa bateria de lítio e o nosso inversor híbrido compacto, que a gente vai estar apresentando aqui, né, esses dois produtos. Então, a gente tem uma gama bastante completa, realmente. A gente pode também buscar soluções que às vezes não são tão óbvias. Junto com vocês, a gente tem uma equipe de engenharia bastante experiente lá dentro que pode auxiliar vocês em todas as possibilidades que vocês precisem. Tá? Então, falando um pouquinho sobre os inversores híbridos, nós temos 2 modelos. O 3648DES, tá, um inversor de 3.600 watts. E o 5048 tem um inversor de 5 kW. Ambos trabalham com baterias low voltage, 48 volts, tá? Então uma tensão segura ao toque. Então isso é bastante importante dizer, tu não vai ter nenhum problema aí de segurança, né? Tomar um choque elétrico aí na bateria. E aqui abaixo a bateria de lítio que a gente lançou juntamente com o nosso inversor, tá? A PHB Lynx, então bateria de lítio, como eu falei, 48 volts, tem uma energia útil aí de 4,86 kWh em um único invólucro ali, tá? Então a gente pode, depois eu vou falar mais sobre isso, mas a gente pode colocar até 6 baterias com um inversor de 5 kW, por exemplo, chegando aí a 30 kWh de armazenamento com um único inversor. Então a PHB, desde o início, né, por ser uma empresa de engenharia, tem
dentro aí do cerne dela os testes, né? Então a gente faz muitos testes nos equipamentos antes de lançar. A parte dos inversores híbridos e de baterias, isso é muito importante, porque a gente precisa de uma facilidade para o integrador nessa instalação. A gente não pode chegar lá no cliente final e precisar fazer várias configurações de deep switch para fazer comunicação entre bateria e inversor. Então isso foi extensamente testado por mais de um ano pela PHB, né, com um laboratório, para que a comunicação entre bateria e inversor seja muito fácil. Ou seja, simplesmente tu faz a comunicação lá com o cabo de comunicação e a bateria se autoconfigura com o inversor. Tu não precisa fazer nada além disso. Então, em torno de 1 a 2 minutos, já vai existir uma comunicação. Tu só vai configurar o inversor na prioridade. Prioridade solar, prioridade rede, prioridade bateria. De resto, o inversor se comunica com a bateria sem nenhuma dificuldade, tá? Então, por isso que é muito importante ter laboratório. A gente fez testes com 1, 2, 3, 4, 5 baterias, fez testes das mais variadas possibilidades, porque a gente sabe que no campo a gente encontra de tudo, né? Então isso aí precisa ser extensamente testado antes de largar na mão do instalador, porque ele não quer chegar lá e precisar ficar uma semana conversando com a engenharia do fabricante para descobrir o que está acontecendo que não está funcionando, né? Então falando aí rapidamente também sobre a bateria, uma bateria 48 volts, aí, tensão nominal de flotação lá fica em torno de 51,2 volts CC, né? Energia nominal total de 5,4 kWh, energia líquida, né, 4,86, porque a gente considera em um DOD uma profundidade de descarga de 90%, que essa é uma das grandes desvantagens da bateria de lítio, né? Tipo de célula, então LFP, lítio ferro fosfato. Máxima quantidade de descarga, ela é 50 amperes, então ela é meio C, tá? Isso é bastante importante. Quando tu precisar de uma descarga, aí, por exemplo, de 5 kW, é interessante tu utilizar 2 baterias, tá? Consegue colocar até 6 baterias no inversor, então a gente chega até 30 kWh de armazenamento com um único inversor, por exemplo, de 5 kW. Então isso aí vai conseguir atender grande parte, a maior parte das residências, por exemplo. Não vai ter um consumo maior do que 30 kWh durante um dia, né? Isso aí vai dar um consumo mensal de mais ou menos 900 kWh, tá? Comunicação na interface CAN RS485, peso de uma bateria 57 kg, ela é um pouquinho pesado, mas muito mais leve, por exemplo, que uma solução de chumbo para chegar nessa energia, e ela é bastante compacta, uma bateria bastante bonita, ela conversa muito bem, a linguagem dela é muito bem feita com o inversor, então ela não atrapalha visualmente uma residência, tu pode deixar ela na sala, lá num cantinho dela, que fica até legal, né? Fica até bonito, principalmente para quem gosta aí da parte elétrica. Pode ser colocada na parede ou no solo, tem a parte de fixação de parede atrás dela, tá? O conector, isso também é uma parte muito importante, problemas de conexão em bateria. São baterias que trabalham com uma corrente elevada, então a parte de conexão precisa ser muito bem feita. Às vezes tu faz uma conexão com parafuso, tu não dá o torque exato, tu tem um problema de aquecimento. Então essa bateria ela trabalha com o Surlock da Anfenol, que simplesmente tu coloca lá, ouve o clique, tem uma conexão bem feita, tu não vai ter nenhum problema de ponto quente ali naquela conexão. Então isso também é outro diferencial legal. Vida útil de mais de 10 anos, tá? Então tu vai ter aí mais de 4.000 ciclos de vida útil. Então se tu carregar e descarregar lá todos os dias, tu tem mais de 10 anos de vida útil, tá? Isso também é outro grande diferencial da bateria de lítio. Grau de proteção IP65, mesmo grau de proteção do nosso inversor. Então é um grau altíssimo, aí tu pode ter nos mais variados ambientes a instalação dessa bateria sem nenhum problema, tá? Então, a bateria, falando um pouquinho mais, tu pode aplicar em sistemas off-grid, backup, né, como o no-break, isso aqui também é bastante interessante, em sistemas híbridos propriamente, com inversor on-grid para realizar o autoconsumo local, né? Então, a gente pode fazer o paralelismo, como eu já falei, até 6 baterias. O auto-reconhecimento de endereços, isso aqui acho que é um dos grandes diferenciais, tu não vai ter nenhuma dificuldade na hora de comissionar o sistema. Ela tem um disjuntor integrado, então não precisa nenhuma proteção além da que ela já tem essa proteção embutida, tá? Então é só conectar no inversor. Tensão selve, tensão segura-toque. A gente sabe que em ambiente residencial a gente pode ter criança, animais que não têm o conhecimento sobre a parte elétrica, então eles podem estar encostando ali. Essa bateria é muito bem pensada para esses ambientes, tá? Grau de proteção IP65, conexão Surlock, já falei, e tem um bar graph também nela para te rapidamente verificar qual é o grau de carregamento, né? Qual é o SOC, o estado de carga da bateria, tá? Além de um aplicativo que é bastante completo, vocês conseguem fazer praticamente tudo pelo aplicativo e ver, né, detalhadamente a carga, a descarga dessa bateria durante o dia. Então aqui tem
À esquerda, só uma explicação o que é o DOD, né, a profundidade de descarga. Em baterias de elite, a gente trabalha normalmente com até 90% de DOD. Baterias de chumbo, a gente tende a trabalhar até 20%, 30% para não prejudicar a vida útil. Tá? E aqui na direita aí de vocês vai ter o gráfico, né, uma curva de vida útil aí por DOD da bateria de chumbo ácido acima e abaixo a de lítio. Então é bastante interessante que nós temos, utilizando um DOD de 20%, ou seja, descarregando no máximo 20% da bateria de chumbo ácido, nós conseguimos atingir em torno de 1000 ciclos com ela, ou seja, em torno de 3 anos de vida útil para uma bateria de chumbo ácido, tá? Descarregando só 20%. Se a gente passar a descarregar cerca de 80% da bateria de chumbo ácido, que é menos do que pode descarregar de lítio, nós vamos ter menos de 200 ciclos de vida útil. Então, às vezes, o cliente vai lá, dimensiona erroneamente, às vezes, ou o cliente usa mais energia do que tu esperava, a bateria dura meio ano. Por quê? Porque ela descarregou muito, né, diariamente, e a ciclagem da bateria de chumbo ácido é bastante complicada. Tu não pode exigir muito dela, que ela vai diminuir a ciclagem de vida útil. Já a bateria de lítio, considerando um DOD de 90%, nós vamos ter mais de 4.000 ciclos. Então, mais de 10 anos, né, descarregando todos os dias, nós vamos ter ainda mais de 80%, 90% da vida útil dela 10 anos depois de instalada. Então, a gente fala às vezes, a bateria de lítio é cara, mas ela se paga muito em comparação a uma de chumbo se tu olhar a longo prazo. O teu capex é alto, mas tu não vai precisar ficar substituindo esse material aí a cada 2, 3 anos. Tá? Então, até a questão de lixo, né, de baterias, lixo eletrônico, é bastante complicado. Então, a gente tem uma vida útil muito grande com baterias de lítio. Tá? Então, aqui algumas aplicações. Aqui a gente está com o nosso off-grid, só para comparar. Para atingir o que uma bateria de lítio entrega, que é em torno de 4,86 kWh, a gente precisaria de um banco de 8 baterias de chumbo ácido, 12 volts, 220 amperes. Então é algo muito mais volumoso, a bateria ela é muito mais desagradável aos olhos. É uma boa solução, tá? Eu não quero denigrir ela. É uma boa solução quando tu não tem um capex muito elevado no início. Ela vai te servir, mas ela vai precisar de alguns cuidados, né? Como um bom dimensionamento. Então aqui é para mostrar o quão compacta é a solução de lítio, tá? Com uma única bateria tu já atinge o que 8 baterias de 12 volts, 220 volts, 220 amperes-horas conseguiriam, tá? Falando um pouco sobre nossos dois inversores híbridos, né? São inversores de 5 e de 3,6 kW. Eles servem para sistemas off-grid, backup, sistemas híbridos. Eles contam com 2 MPPTs, tá? Comunicação CAN-bus, eles têm o BMS incluso, tá? Configuração via App Storage Mate, então uma configuração muito simples, pensando lá numa instalação que tu não vai ter, às vezes, nem telefone celular para comunicar com a fábrica, para entender como fazer, então ela é muito simples de ser feita. Tá? Grau de proteção IP65, monitoramento remoto, resfriamento por convecção natural, tu não tem coolers, né? Então tu tem uma duração também muito maior desse inversor sem nenhuma intervenção para manutenção, isso é bastante interessante para áreas remotas, né? Uma operação em ambientes bastante difíceis, né? Então a gente tem o IP65 justamente para isso, para a gente ter uma gama de aplicabilidade muito grande, tá? E aqui alguns modos de operação que o Gustavo antes aqui falou bastante. Isso aqui é muito válido para BES, tá? Então para containers de baterias, para grandes armazenamentos, mas também vale em partes aí para armazenamento residencial, agora com a 14.300 abrindo essa possibilidade de serviços ancilares. Então isso aqui vai ser bastante interessante. Primeira, aqui à esquerda superior, a gente tem uma operação como geração distribuída convencional. Tá? Então, durante o horário que tu tem menos geração, tu consome da rede, o horário que tu tem mais geração, tu exporta para a rede. Ele pode fazer isso. Óbvio que um sistema híbrido não é a operação mais interessante, mas é possível, tá? Então ele opera como on-grid convencional, já tem inclusive certificado em metro como on-grid, tá? Podemos fazer o peak shaving, então nos momentos de maior geração do que consumo, a gente armazena na bateria, e lá no momento, por exemplo, de pico, que o cliente chega na residência tardinha, né? Chega o homem, a mulher, a criança do colégio, o pessoal do trabalho vai utilizar tudo que tem na casa, tu vai ter um pico de demanda. Então, tu pode utilizar a energia da bateria em vez de pegar da rede. Tá? Isso aqui é mais conversado em BES, mas é possível fazer com sistemas híbridos de menor porte. Podemos fazer o Energy Time Shifting, isso aqui é muito interessante para quem é bandeira branca, por exemplo, horário intermediário, horário ponta, que é a tardinha, né, que o pessoal chega.
Então, aquela energia armazenada durante o horário de ponta de geração, perto do meio-dia, ela vai estar disponível na bateria para te utilizar da bateria durante o horário ponta e não pegar da rede, porque é mais caro. Então, tu vai utilizar da rede quando o quilowatt-hora é mais barato, fora a ponta. No momento que o quilowatt-hora é mais caro, tu pega da rede. Tu faz um Energy Time Shifting, tá? E o alto consumo local, que é o mais interessante de todos. Então, tu não vai fazer um intercâmbio com a rede, momentos de maior geração. Isso aqui, claro, precisa ser muito bem dimensionado o teu banco de baterias, mas é bastante possível. Momentos de maior geração tu armazena, momentos de maior consumo tu pega da bateria ou do fotovoltaico. Então, tu não faz uma troca com a rede. Isso aqui em momentos de tu pagar a TUS de fio B é bastante interessante. Então, a gente começa a falar em viabilidade também financeira aqui. Até então, a gente fala muito em conforto, em necessidade, em confiabilidade, não tanto em payback, tá? Onde envolve baterias de lítio. Mas aqui começa a poder tu ter serviços ancilares com a rede, tu começa a poder ser remunerado. Ainda está um pouco complicado essa definição, né, por parte de concessionários, ANEEL, enfim, mas isso vai chegar. Então a gente vai poder ser, o cliente vai poder ser bonificado, né, remunerado por serviços ancilares, controle de atenção, frequência, enfim. Vai começar a se pensar também em payback, tá? Então isso aqui é para vocês ficarem cientes que num futuro próximo, então a ANEEL, a EPE, a ONS já está falando disso também, já estão pensando nisso e logo isso aqui vai ser da conhecimento da grande massa e vai ser viável também financeiramente, tá? Então é bastante interessante vocês irem estudando isso aí. Aqui eu não vou entrar muito adentro porque o meu tempo já tá esgotado. A gente pode conversar depois. É só aqui um esquemático de ligação. Parece bastante fio, né? Mas é bem fácil na hora que vocês forem fazer. Então isso aqui tem também no nosso site, se vocês quiserem acessar depois. Tem um documento, tem CAD, enfim, tem bastante coisa lá para vocês olharem. Bem fácil de fazer essa comunicação e a gente também fica à disposição em todos os canais para auxiliar, tá? Aqui as 3 opções que a gente tem. O Solar Retrofit e o Off-Grid são com inversores Off-Grid. O Solar Retrofit é para locais que já tem o On-Grid, mas o cliente não quer ficar sem energia quando falta na rua. Tu vai lá, coloca um Off-Grid, coloca o seletor fotovoltaico que a gente tem disponível e ele vai ter um híbrido operacional com 2 aparelhos, tá? Que não vai precisar homologar na concessionária como híbrido, porque ele não vai estar ligado na rede quando falta energia. O On-Grid ele vai ilhar, que nem tu tem lá um QTA de gerador diesel lá. Tu vai sair da rede quando falta e o off-grid assume, tá? O off-grid convencional todo mundo conhece e o híbrido, né, com operação automática, em menos de 10 milissegundos ele vai já passar para a carga. É um inversor de 4 portas, então tu não tem aquela comutação lenta, muitas vezes que acontece em inversores de 3 portas, nem o teu computador vai apagar quando tu tem a falta da rede e passa para o híbrido, tá? Então menos de 10 milissegundos tu vai ter essa comutação. E aqui também só um indicativo para os integradores, as aplicações tanto nos nossos off-grids quanto com os híbridos, tá? Nas soluções off-grid, retrofit on-grid, uso de baterias de lítio, uso de baterias de chumbo ácido, monitoramento e quem tem IP65 e quem não tem, tá? Também podemos conversar mais depois. Então, muito obrigado pela atenção de todos, a gente fica à disposição qualquer questionamento, né? Ali, tanto no debate quanto depois. Obrigado.